Olá, gente. Primeiro eu gostaria de agradecer aos autores por terem enviado esses trabalhos, né, ao CETIC. Foi muito bom assistir a apresentação. E são 3 trabalhos diferentes, né, mas que abordam temas tão importantes para a gente, que um é o turismo, o outro internet das coisas e o outro gastronomia. Gostaria de agradecer também à professora Alessandreia e ao professor Júlio por aceitarem o nosso convite, né, e terem disponibilidade de ler o trabalho, assistir aos vídeos também com certa antecedência, e por participarem aqui da banca, contribuindo com o trabalho de vocês. Funcionará, né, da seguinte forma: a Alessandreia e o Júlio farão perguntas ao primeiro trabalho, que foi apresentado, né? Em seguida, farão perguntas ao segundo e, em seguida, ao terceiro. Ao final da arguição da banca, nós faremos perguntas que fomos recebendo da plateia. Beleza? Alguma dúvida? Combinado. Combinado, então. Podem começar, Alessandreia e Júlio. Obrigada. Bom dia a todos. Começo parabenizando, né, os alunos envolvidos nessa edição do CETIC e seus respectivos orientadores. Em especial, meu agradecimento ao professor Ziviane, que em tão pouco tempo deixou imensas contribuições para a nossa comunidade. Seu sorriso largo e, ao mesmo tempo, seu jeito sério na sala do café, nas visitas ao FJF, serão sempre lembrados. Parabéns também aos organizadores do CETIC, professora Michele e professor Eduardo Barreri. Nosso tempo aqui é curto, então a ideia vai ser um pequeno comentário sobre o artigo e uma das perguntas que eu gostaria de fazer para cada um de vocês. Vou começar pelo Lucas. Lucas, parabéns pela formalidade na escrita do seu artigo, e em especial pela seção de trabalhos relacionados, que apresenta, né, o que eu comentei para os outros dois trabalhos, né, que eu avaliei aqui nesse momento. Né? Você faz uma pequena descrição dos trabalhos relacionados à sua proposta, né, e depois mostra um pouquinho do relacionamento, das diferenças, né, da sua abordagem. Eu sugiro, inclusive, que o Gabriel e a Juliana, né, deem uma olhadinha na sua sessão, como uma referência para artigos futuros, né? Essa maneira de escrever é um ponto que eu sempre comento com os meus alunos, né? Essa maneira de você fazer uma descrição das abordagens existentes e depois comparar, né, com a sua proposta. Sobre a sua apresentação, queria ver você longe das câmeras, queria ver você longe da pandemia numa outra oportunidade, com mais entusiasmo, com um tom de voz mais aberto. Não sei se foi a câmera ou se você é mais tímido, né? Mas queria ver você aí mais empolgado apresentando seu trabalho. Mas pode ser uma característica sua, né? Aí vamos, né, uma pergunta para você, né, uma observação aí que eu queria que você comentasse. Sobre as considerações finais. Vocês, no artigo, fazem um fechamento amplo, indicando possibilidades de aplicações e trabalhos futuros para a comunidade de maneira geral. E aí eu queria saber especificamente para você, sobre o seu trabalho de C. Qual que é o estado atual dele? Está concluído ou está em andamento? Né? E aí, quais que são os próximos passos considerando a sua pesquisa? Você continua na iniciação científica? De repente, esse projeto já virou tema da sua monografia? Ou você já fechou essa etapa e aí tem outras pessoas trabalhando? Por que eu estou te perguntando isso? Porque você fala na sua apresentação que você tem um artigo em andamento para uma revista que você vai publicar outros resultados. Comenta um pouquinho aí para mim, liga seu microfone aí e comenta um pouquinho para mim. Obrigada. Então, oficialmente, a iniciação científica já acabou faz alguns meses, mas esse artigo ficou pendente, eu quis levar ele até o final, né, eu e os professores, meu professor orientador. Então, o que a gente está fazendo é trabalhando na revisão do artigo, e, assim, para mim, pessoalmente, o fim da iniciação científica vai ser esse artigo. Quando eu acabar isso, eu não tenho ainda nenhum plano de continuar nesse tema. E a monografia ainda está um pouco longe demais para mim, para eu estar pensando nisso já, honestamente. Ok, obrigada. Júlio.
Bom dia a todos, né? Cumprimento aos colegas aí. Gostaria também de parabenizar a todos os alunos pelo trabalho, aos organizadores, Michele, Eduardo, né? O nome do... Eu esqueci agora, não estou vendo na tela. Isso, Eduardo Barreri, meu colega aqui da Federal de Juiz de Fora. Parabéns e muito obrigado pelo convite mais uma vez. Então, em relação ao trabalho do Lucas, eu também achei um trabalho super bem escrito, já conheço um pouquinho os trabalhos do professor Tiago, então eu achei que o desenvolvimento está super ok, a gente tem uma limitação de espaço aí que é bastante cruel com o autor, né? Normalmente, o que eu coloco, o que eu vou tirar, né? Essas decisões são sempre bem difíceis, mas no geral eu acho que a ideia foi transmitida de uma maneira bastante interessante. Então vocês estão de parabéns em relação à escrita, achei que a apresentação também foi boa, com as considerações da professora Alessandra aí, que são super pertinentes. Em relação ao seu trabalho, Lucas, eu queria que você discutisse um pouquinho, primeiro em relação ao Foursquare. O seu dado é de 2014, né? É um dado relativamente antigo, e o Foursquare não é uma rede assim tão usual, né? E eu queria que você discutisse um pouquinho sobre isso, né? Você está argumentando no seu trabalho, na sua introdução, por exemplo, que um dos argumentos para se estudar isso é entender melhor, avançar a indústria do turismo, mas como é que eu faço isso se o dado que eu tenho não é atual e pode não refletir exatamente o comportamento do usuário hoje? Se a gente pensar, por exemplo, na pandemia, né, que mudou completamente aí essa área, como é que eu poderia fazer o seu estudo ou replicar ele usando dados de outra rede social, que não necessariamente seria baseada em geolocalização e coisas do tipo, tá? E, por fim, eu também queria que você comentasse um pouquinho sobre as limitações desses dados. Essa é uma das coisas que me incomodou no artigo, que vocês não fazem, e talvez por esse problema, né? Imagino que no que você está preparando isso vá ser incluído em algum ponto, que é, primeiro, né? Nem todos os usuários estão registrados numa rede social específica. Então, você tem essa limitação aí que é natural de qualquer trabalho dessa natureza. Além disso, quem tem, né? Eu não sei direito, não sou usuário do Foursquare, mas pensando em outra rede qualquer, nem sempre o usuário da rede ele atualiza as informações nessa rede. Eu sou um usuário típico disso, né? Eu tenho lá minhas redes, mas não necessariamente posto coisas lá. Então, o dado que a gente usa normalmente tem essas limitações, e eu queria que você discutisse um pouquinho como é que você acha que isso impacta o seu trabalho. Então, bem, sobre o Foursquare, a gente estava usando nessa pesquisa o Foursquare porque, bem, nós já tínhamos a base de dados e nós queríamos fazer realmente esse teste. O que a gente tinha ali seria válido para fazer outras pesquisas que nós queríamos fazer, ou o grupo de pesquisa, né? Então foi principalmente por isso que a gente trabalhou com esses dados que são mais velhos, um pouco mais velhos e tal. Mas a análise que eu fiz, bem, ela seria possível com outros tipos de dados, sim, por exemplo, dados do Twitter, que também é possível fazer dados localizados, e como é uma rede social com muito mais movimento, filtrar só para as coisas com dados localizados não daria uma amostra muito pequena, que também é algo que vários outros artigos eu vi fizeram. E sobre as limitações, a gente trabalhou isso melhor nesse outro artigo que eu comentei sobre. Nós notamos assim que países onde a penetração do Foursquare não era alta naquela época realmente davam dados meio discrepantes, bem discrepantes às vezes. E eu acho que realmente é uma limitação do método que você dependa da disponibilidade, da disposição do usuário a pôr os dados dele na plataforma, né? Então, assim, nesse sentido, eu acho que para tentar resolver essa limitação, o mais importante mesmo é o volume. Você tem que achar muitos usuários que estejam dispostos. De novo, com o Foursquare nos dados de 2014, o que nós tínhamos era aquilo, mas
em outras redes sociais, como o Twitter, você conseguiria um volume muito maior que seria suficiente, eu acho, para amenizar essas limitações. Obrigado pelas respostas. Então, assim, só para finalizar, isso não tira em nada o mérito do seu trabalho, tá? Que é excelente. E todo trabalho que analisa dados, ele sempre vai ter essas limitações, tá? Então, por mais que a gente analisasse Twitter, tem lá 1% que é disponibilizado. Sim. Enfim, a gente sempre vai se esbarrar nessa coisa. Então, eu acho que o legal é só exatamente discutir, deixar claro, olha, meu trabalho tem essa limitação, isso aqui não está completo, tem usuário que não registra, então não tem essa informação, que aí deixa isso explícito para o leitor. Eu acho que é um negócio interessante, tá joia? Mas, mais uma vez, parabéns pelo trabalho e obrigado pelas respostas, Lucas. Obrigado. Bem, podemos... Alessandreia, você está mutada. A gente esquece de ligar o microfone. Tem pergunta aí, Michele, que eu queria fazer um comentário final para o Lucas aqui. Ou você quer fazer alguma pergunta da comunidade? Ou vai deixar para o final por causa do nosso tempo? Isso, eu vou deixar para o final, após os 3, né? Então tá. Eu vou só fazer um fechamento para o Lucas e já passo para o Bruno para o próximo trabalho aqui. Lucas, não ia dar tempo de falar tudo, né? Mas complementando o que o Júlio falou, eu fiz uma análise agora nessa rodada, olhando para vocês 3 e tentando ver assim, o que tinha de legal em cada um dos trabalhos para sugerir, às vezes, né, de vocês olharem o trabalho dos colegas. Então, a Juliana coloca no artigo dela uma seção de ameaças à validade, né? Esse é um ponto legal para você olhar, né? O que o Júlio falou, né? A gente não tem, né, nenhuma crítica, nenhum desmerecimento ao seu trabalho por ter usado o Foursquare ou por ter usado dados de anos anteriores, né? Já está um período aí, né, bem anterior. Mas o que é legal você fazer, né? Você pensar aí junto com o seu orientador, né? Com o Tiago, numa possível sessão, ou às vezes 1 ou 2 parágrafos lá nas considerações finais, de levantamento de ameaças à validade do seu trabalho, né? A gente fala de validade interna, validade externa, validade de conclusão, e aí você colocar essas limitações, né? E comentar, né? Existe essa limitação, e o que você fez para mitigar, para controlar essa limitação, ou pelo menos para você, né, mostrar para as pessoas que você está ciente. Eu usei essa base de dados e como, né, que a gente, né, o que a gente tem, né, nesse contexto? Ela é limitada e, né, nós fizemos isso. Então, assim, eu considero importante você levantar as principais ameaças, né, as principais limitações da habilidade desse trabalho e justificar, né, por que você, né, usou Foursquare, se essa amostra é significativa, se ela não compromete, de repente, né, os resultados que você obteve e tudo mais. E aí, né, cola da Juliana, porque ela tem o mesmo orientador que você, né, que o Júlio está falando aqui nos bastidores para a gente ouvir aqui, e aí, né, cola na Juliana e pega as ideias dela lá, né, na sessão de ameaças à validade, tá bom? Bora passar para o segundo trabalho, que a gente tem pouco tempo e eu estou com a minha cola aqui, assim, para não esquecer de falar nada. Agora vamos falar, né, do trabalho relacionado à internet das coisas, que o Gabriel apresentou, e o Bruno está aí para representar o grupo, né? Então vamos lá. O que eu, né, fiz aqui de resuminho do artigo, né? Fundamentação teórica apresentada na introdução, ela embasa bem o artigo. Seção de considerações finais, né, ela apresenta, né, o esperado, né, de sugestões de trabalhos futuros, o que eu senti falta, né, em outros trabalhos e comentei, né, em outras avaliações aqui que eu fiz, né, do CETIC. Considero, né, a contribuição de vocês original, referências apropriadas, mas eu senti falta de mais referências aqui e referências mais novas, que foi a cobrança, né, que o Júlio acabou de fazer ali, né, para o Lucas da base de dados, na seção de trabalhos relacionados, né? E aí eu pergunto, né, será que não tem referências mais novas, né, inclusive até do Webmedia, relacionadas ao trabalho de vocês, Bruno? Eu sei que o trabalho de vocês tem um foco muito maior em protocolo, vi as publicações de vocês lá no SBRC, né? É o foco maior de vocês. Mas será que não vale a pena dar uma olhadinha, né, nas trilhas, né, do Webmedia nos anos anteriores?
né, porque o foco aqui, né, no Web Media é o internet das coisas, né, e o artigo de vocês está muito com foco, né, no SBRC, muito protocolo, né, e tudo mais. Então, dá uma olhada, né, acho que a gente se preocupar com essa questão, né, a gente está muito lá no SBRC e agora viemos para o Web Media apresentar nosso trabalho. Bora dar uma olhada aqui, o que o povo está fazendo aqui, apesar de ser o primeiro CETIC, mas a gente já tinha, né, isso num outro formato, tem outras trilhas aqui, então, né, uma leve cobrança para vocês olharem aí para trabalhos, né, relacionados. E uma coisa que eu anotei aqui também, né, é que a seção de trabalhos relacionados está diferente do Lucas, do esperado, né, que eu queria aqui, né, eu gostaria de ter visto aqui uma descrição de abordagens, né, relacionadas e o diferencial de vocês, né? Eu sei que aqui vocês estão propondo uma nova métrica, né? Mas eu queria ouvir um pouco mais disso, né? Tem uma frase no artigo falando: o nosso diferencial é esse, pronto. Mas eu queria ter visto essa descrição aqui. Então, só um comentário. E aí, bora para ameaças à validade. Vou pegar nesse pé, né? Sou de engenharia de software, tenho lá a pegada de engenharia de software experimental, sou de banco de dados também, eu tenho um pé lá e um pé cá, né? Em banco de dados, outra engenharia de software. E aí, eu vou pegar nessa sessão também para vocês, comparando com o trabalho da Juliana, né? Eu considero importante que vocês também pensem nisso nos trabalhos de vocês, seja para redes, lá para o SBRC, seja para o Web Media, né? Para outros focos aí. Né, considero importante que vocês levantem as principais ameaças e limitações da validade desse trabalho. E aí a minha pergunta é, né, chegaram a pensar nisso? Por exemplo, nas considerações finais, vocês mencionam: estes resultados mostram que a nossa abordagem pode ser uma alternativa promissora ao ETX. A minha pergunta é: estes experimentos que vocês efetuaram, eles são significativos para vocês fazerem uma quase afirmação desse tipo? O cenário que vocês escolheram, será que ele não contribuiu para esse resultado? O que vocês fizeram aí pensando, né, nesses experimentos, nessas limitações, né, nessas ameaças aí à validade do trabalho de vocês? O que você me diz, Bruno? Vou fechar meu microfone aqui. Vocês me ouvem? Sim. Ok, muito obrigado pelas considerações, Alessandreia. Também gostaria de agradecer aqui a minha primeira participação no Web Media, né? Parabenizar também a organização, os outros colegas, né? Júlio, Michele. Então, eu queria também iniciar falando que eu sou aqui o orientador do Gabriel, né? O Gabriel não pôde estar presente, ele está tendo problemas com conectividade nesse momento. Então, não pude estar aqui presente ao vivo com todos. Então, indo direto nas respostas, né, para os seus comentários, eu fiz algumas anotações aqui. A primeira é relacionada aos trabalhos relacionados, né, que é um dos pontos de continuidade desse trabalho, né? Esse trabalho tem se desdobrado, né? Como você falou, né, ele tem algumas características lá do SBRC, que é muito mais voltadas ali para protocolos, né, medições em relação a comparativos com protocolos e coisas desse tipo. Mas eu achei interessante, eu achei que cabia aqui também, achei que é válido, né? E esses desdobramentos que esse trabalho tem tido, né, vão exatamente de encontro com o que você comentou em relação aos trabalhos relacionados. O Gabriel, neste momento, né, está produzindo um survey, e aí sim, embasando aí essa parte de trabalhos relacionados dele, né, ele já fez o TCC dele nessa área, né, e agora esse trabalho tem ganhado um corpo de uma forma um pouco mais estendida, né, nesse momento. Então, pode esperar que em algum momento aí vai aparecer novos artefatos, né, vindos desse trabalho. Já em relação aqui às ameaças e limitações, né, como você colocou, em relação à nossa quase afirmação lá no final do trabalho, nós fizemos alguns experimentos, né, que foram bem extremos, né? Então, se você olhar na seção de experimentos, temos uma versão, né, do MobETX que foi
testada num cenário que é estático. Nessa situação, ele se comporta similar ao que já existe, né, que é o estado da arte, que é o ETX. Porém, no cenário extremamente oposto, né, no cenário extremamente móvel, caótico, que é o Random Waypoint, né, ele já se comporta de modo superior ao ETX. Então, a gente tem essa tendência aí de melhoria em relação ao estado da arte, né? Aí fica como também como passos futuros, né? Isso já são outros experimentos que não entraram nesse trabalho ainda, né? Que é testar o Mob ETX, removendo o ETX e adicionando outros LQS, né, que são para cenários diferentes, né? Então, um cenário onde existe pouca dinamicidade da rede e a maioria dos objetos são estáticos, por exemplo. Então, essa é uma outra característica que o Mob ETX poderia ser um canhão para resolver uma coisa bem pequena. Então, tem esses testes intermediários aí que o Gabriel até mencionou no vídeo, que estão sendo feitos nesse momento. Espero ter contemplado parte dessas dúvidas. Obrigada, Bruno. Júlio. Obrigado. Parabéns, Bruno, pela orientação do trabalho. Eu achei que o trabalho a leitura é bastante, né, fluida, assim, principalmente por esses aspectos que a professora Alessandra comentou, né, que eu, como participante efetivo aqui do WebMedia, é um trabalho que está um pouquinho diferente do que eu estou acostumado a ler dentro dessa conferência, mas eu acho também que está super dentro, tá? A minha pergunta, ou a minha consideração em relação ao trabalho, você inclusive acabou de pincelar um pouquinho sobre isso, que eram questionamentos talvez de alguém um pouco mais leigo nessa área, né? Mas uma coisa que lendo desperta o interesse é exatamente essa. Você usa informações de mobilidade do dispositivo juntamente com informações do ETX. E eu fiquei curioso por que vocês começaram por essa métrica e não escolheram outra qualquer, né? Uma segunda questão está relacionada ao seu projeto fatorial. Vocês assumem lá uns valores dentro do range para lambda, alfa, beta, que são valores específicos. Talvez isso seja, sei lá, a experiência do contexto ou coisas desse tipo vão nos dando esse feeling, né, para o que a gente vai testar. Mas eu queria entender melhor de onde saíram esses valores, ou se vocês chegaram a avaliar, né, range, ou como é que vocês escolheram isso. Eu queria que você comentasse um pouquinho. E a última pergunta, que me deixou bastante curioso, foi que, e eu até vi por curiosidade hoje uma reportagem que está na capa do Globo, dizendo que até 2022, pelo menos as capitais aí vão estar com 5G, né? E eu queria só que você comentasse um pouquinho da relação disso com o seu trabalho, né? Como é que, o que isso muda, se não muda, desses cenários aí que você testa, inclusive eu fiquei pensando nisso, né? Você está olhando todos os nós estáticos e todos os nós dinâmicos, mas talvez no ambiente real o que você tem era uma junção dessas duas coisas, né? Estático conversando com dinâmico, e que desafio você acha que isso adiciona no trabalho como um todo? Ok, muito obrigado, Júlio. Bom, tem bastante coisa aí para falar, viu? Especialmente dessa sua última parte, que você comentou, né? Mas vamos pela ordem, né? Primeiro você perguntou por que ETX. Bom, o ETX foi escolhido, né, por ser o estado da arte, né, que é mais utilizado aí em estimadores de qualidade de enlace, né? Como escolher qual é o próximo salto no roteamento em uma rede sem fio. Então, ele é o mais utilizado, é o mais conhecido, está aí sendo utilizado pelos principais padrões de protocolos de roteamento da atualidade. Então, é por isso a escolha do ETX como baseline, né? Então, existem outras alternativas, claro, né, além do ETX, que visam melhorá-lo, mas não são tão utilizadas quanto este.
Então, por isso que está aqui como um dos pontos de trabalhos futuros e que já está sendo executado, né, a utilização de alternativas ao ETX, mesmo que não seja um padrão de uso comum. Então, por isso o ETX. Já em relação aos parâmetros, né, como foram tomadas essas escolhas, né, tem um pouco da experiência de uso, né, então, realmente, experiência de desenvolvimento também, né, existe isso. Porém, no momento da construção, né, dos experimentos, foram escolhidos valores extremos, né? Então, primeiro a gente testa um valor que é muito fácil para aquela solução e um valor que é difícil e o intermediário. Então, a gente tem aí como testar o comportamento, né, da solução em cenários contrastantes. Talvez essa seja uma das palavras aí para fazer a escolha desses parâmetros. Ok? E em relação a nossa proposta aqui com o 5G e o futuro dessa internet das coisas, né? Realmente existe aí uma relação. Inclusive, nesse trabalho que está sendo produzido, né, existe uma seção específica, né, 5G e como escolher, né, o enlace que vai ser utilizado, dependendo das características daquela comunicação. Então, no 5G é esperado aí que se tenham várias antenas espalhadas, né, para dar uma cobertura, e essa quantidade de antenas se deve ao tipo de frequência que está sendo utilizado, por exemplo. Então, para isso, a gente não vai ter tanto alcance por antena, e aí a gente precisa de uma maior quantidade de antenas para fazer essa cobertura. E a escolha, né, de qual antena utilizar para se comunicar cai exatamente aqui nesse contexto do MOB ETX, né? Então você está se movendo, o dispositivo, né, está se movendo, e ele precisa decidir, né, qual será a próxima antena a ser escolhida, né, para enviar seu tráfego, né? Então, eu acho que existe, sim, essa relação e tem uma sobreposição e interseção entre esses dois temas. E eu realmente acho que em relação à importância, eu acho que é isso, né? Tem sim ali uma importância do ponto de vista de, olha, vale a pena considerar este trabalho no contexto do 5G e ver aí quais soluções podem se beneficiar, né, pelo menos da metodologia ou da ideia aqui proposta. Obrigado, Bruno. Bruno, obrigado aí pelos esclarecimentos. Michele, a gente está com o tempo estourado, nossos 20 minutos, mas a gente ainda tem pergunta para a Juliana. O que a gente faz? A gente continua, a gente para? Por questões de limitação da plataforma, parece que a gente vai precisar sair. Depois a gente manda as perguntas para a Juliana? Não, acho que nós podemos perguntar a ela rapidinho. E Barrelli está falando de limitações da plataforma aqui. Vou tentar. Se me cortarem, Juliana... Sim. Pode fazer a pergunta. Então, vamos lá. Então, vou fazer rápido, Juliana. Se vira nos 30 aí para responder. Então, vamos lá, Juliana. Parabéns pela sua apresentação. Tom de voz, tranquilidade na apresentação. Seu artigo, né, propõe aí analisar as preferências, né, por receitas e ingredientes de pessoas de países diferentes, por meio de seus comportamentos virtuais. Uma preocupação que eu tive aqui, né, é que o evento é web mídia e o foco, né, do artigo, em muitos momentos, né, vocês ficam no destaque, né, dos ingredientes e tudo mais, das receitas, e esquecem um pouquinho de falar, né, da questão, né, que trouxe vocês para o web mídia, né? Às vezes fica muito na receita propriamente dita e nos ingredientes, né? Eu sei, né, que está implícito em muitas frases, né? Por exemplo, quando vocês falam, né, de rede, de recomendação, de interação, mas eu senti falta aqui, né, de uma fundamentação teórica aderente à web mídia,
e de mais termos, né, focados no foco do evento, né? Eu sei que é muito mais interessante a gente, às vezes, falar, né, das receitas e das discussões ali por trás, mas foi um comentário, né, que eu deixei aqui para que vocês possam pensar, né, em publicações futuras, não sei aí como é que está o projeto, né, se você continua nele ou não. E aí minha pergunta, né, minhas perguntas aqui, vou colocar, né, mais de uma ao mesmo tempo para você, né? E está muito naquela linha também de discutir, né, o conjunto de dados escolhido, as limitações, né, e tudo mais. Vocês escolheram, né, 6 países, né, diferentes. Fala até, né, que eles estão espalhados aí, né, e por conta disso vocês escolheram 6. Mas que critérios de verdade vocês escolheram para selecionar esses 6 países? E a minha pergunta é, né, eu não sei como está o andamento do seu trabalho, né, se ele continua ou não, e aí, em função disso, a minha próxima pergunta é, se continua, vocês têm intenção, né, de uma futura expansão, né, dessa base inicial, de repente incluir outros países, ou até mesmo outras receitas, né? E, para fechar, você fala lá, né, que devido ao fato do score não ser baseado somente no número de avaliações, mas num compilado de atributos da receita, quando as avaliações são negativas, você desconsidera as avaliações no seu trabalho. E a minha pergunta é, vocês realmente excluíram as avaliações negativas? E se a resposta é sim, como é que vocês fizeram isso? Um monte de perguntas para você, Juliana. Obrigada, Alessandreia, pelos comentários. Então, vamos lá. O Recipes hoje, até como eu comentei na apresentação, ele tem só uma versão, que é a versão em inglês, né? Então, você pode entrar e você seta lá qual que é o seu país de origem, e daí você faz o compartilhamento da sua receita. Mas, na época que a gente fez a coleta de dados, a gente tinha recipes espalhados. Então, a gente tinha a versão francesa, a versão brasileira e tudo mais. E aí, quando a gente pensou nessa rede, por ser uma das redes mais populares desse compartilhamento de receitas, até pelo tempo que a gente tinha, porque esse Recipes ele ia ser descontinuado, a gente teve que escolher, assim, meio que, quais são os disponíveis aqui e a gente pode pegar espalhado, e qual que dá tempo da gente puxar essa informação, sabe? Então, não teve, de fato, uma metodologia para dizer, esses países aqui serão escolhidos. Foi uma opção, porque a gente pensou, na Europa tem bastante usuário, Estados Unidos, Brasil e um país do continente asiático. Então, esse foi o processo, tá? Com relação ao trabalho, a minha iniciação já acabou, até terminei o projeto, a gente apresentou ele no último Web Media presencial, inclusive, e aí eu comecei a trabalhar na área, então foi até muito legal, porque esse projeto me iniciou nesse mundo dos dados, assim. Mas ele hoje está fechado, e até o momento a gente não tem nenhuma previsão de retomar esse trabalho e, de repente, fazer alguma melhoria, tá? Nessa base de dados. Até porque, como a base do Recipes hoje, ela é muito mais centralizada, talvez essa metodologia tivesse que ser refeita na base atual, tá? E, por fim, a parte do... Avaliações negativas, excluídas. A gente não exclui, talvez no vídeo eu não tenha me expressado muito bem, mas a gente não exclui as avaliações negativas, até porque a gente teria que, de repente, fazer uma análise de sentimento em cima dos comentários e tudo mais. Pois é. O que a gente faz a gente entende que todas as avaliações que estão colocadas na receita, elas são positivas, então elas contribuem para o score. Então, uma vez que a pessoa coloque um comentário negativo sobre a receita, isso não é contabilizado, porque a gente não faz uma análise do sentimento daquele comentário, sabe? Então, por mais que tenham só comentários negativos, a gente vai colocar aquilo como algo positivo para o score. Então, isso é uma das ameaças até que eu menciono no artigo, né? Tá, então foi interpretação minha. Eu que não entendi o que você tinha dito com isso. Ok. Obrigada, Juliana. Júlio. Obrigado, Alessandra. Juliana, parabéns pelo trabalho, realmente é bastante interessante. Essa interdisciplinariedade é um negócio que me instiga bastante. Eu adoro ler trabalhos nesse sentido, tá? Eu vou tentar ser rapidinho porque a gente terminou. Eu tinha algumas outras questões para te perguntar,
mas eu acho que, em linha geral, vou pegar um gancho no que a Alessandra começou a dizer. Nós estamos num evento que é a Web Media, que tem computação, web, e você está trazendo um trabalho aí no contexto de gastronomia, que é super relevante. Mas eu queria te perguntar em alto nível, que outras áreas você acha que poderiam ser beneficiadas por um estudo como esse, né? Como que elas poderiam? E pensando em computação, como é que você enxerga a aplicação dos resultados que você identifica no seu estudo? Ou que tipos de ferramentas eu poderia construir com base em todo esse arcabouço que vocês propuseram? Tá, obrigada, Júlio. Bom, eu acho que o grande ganho desse estudo, ele é em você, de repente, conseguir direcionar algumas redes de recomendação. Então, quando a gente pensa, por exemplo, na pandemia, diversos estabelecimentos tiveram que fechar em função da crise econômica que a gente teve, lockdown e tudo mais. Quando a gente pensa em restaurantes, o que esses restaurantes, de repente, poderiam incrementar nas suas receitas ou nos seus cardápios para atrair mais o público? Ou então, pensando também, agora que a pandemia acabou, as pessoas vão viajar, vão começar a viajar e vão começar a fazer um turismo gastronômico muito maior. O que os restaurantes, por exemplo, do Brasil podem adaptar os seus cardápios para atrair pessoas de outros locais do mundo, fazer com que essas receitas sejam mais cativantes para essas pessoas? Então, eu acho que a computação web, aliada à gastronomia, ela pode ser, de fato, um motivador para a economia, sabe? Eu acho que tem uma grande conexão e eu vejo esse trabalho como uma possibilidade de aproximar bastante o público que não está tão acostumado com grafos e web scraping e tudo mais, em trabalhos como esse, porque é algo muito aplicável no nosso dia a dia, sabe? Então, essas são as contribuições que eu imagino que, tendo avanço em outras pesquisas ou outros alunos usando como base, eles possam chegar. Perfeito. Super pertinente. Obrigada. Obrigado, viu? Obrigada, pessoal. Então, fechamos aí a primeira parte. Michele, podemos prosseguir aí para a segunda parte. Sim, podemos agora iniciar a próxima sessão com mais 2 artigos.